Pessoal, e aí, boa noite, tudo bem? Vamos lá continuar aqui a nossa conversa sobre eletrônica digital, certo? Então, à medida que vocês forem ali entrando, vocês, por favor, me deem um ok, coloquem o nome de vocês, aquele papo de sempre, tá? Então, o Gabriel me fez uma pergunta aqui a respeito das variáveis, né, A e B, em situações lógicas, né, em álgebra booleana. Se eu entendi bem, ele está querendo dizer a respeito dos valores que essas variáveis assumem, né? Se é A, melhor, se A recebe 0, se B recebe 0, se A recebe 1, se B recebe 1. Isso depende da especificação do projeto, tá? A gente está tratando aqui teoremas generalistas. Eles são válidos para quando as variáveis recebem A ou quando as variáveis recebem B. A não ser algumas poucas exceções em que você já coloca ali, olha, 0, recebem A e B, não. Recebem 0 ou recebem 1, né? A não ser em algumas poucas situações em que você tem ali, olha, alguma variável vale 0, alguma variável vale 1, tá? A gente vai ver mais à frente, o seguinte, que na maioria dos projetos de sistemas digitais, essas variáveis elas têm que varrer todas as possibilidades de entrada, tá? Então, para cada possibilidade de entrada, a gente vai ter uma saída. Então, a gente vai ver que para todos os valores de A, de B, de C, de todas as entradas, a gente vai ter que especificar uma saída, tá? Vamos caminhando aqui que isso vai ficando mais claro. Talvez a gente já comece a falar disso hoje, que é a especificação de projeto, tá? É o projeto de um circuito combinacional. Pessoal, então vamos lá, tá? À medida que vocês forem entrando, me deem um ok aqui, por favor. Pessoal, então aqui, depois que a gente falou dos teoremas, né, da álgebra booleana de uma variável e de duas variáveis, e que a gente utilizou aqui, inclusive, esses teoremas para fazer algumas simplificações algébricas, a gente vai partir aqui agora para os teoremas de De Morgan, tá? Os teoremas de De Morgan, eles são importantíssimos e eles não são tão intuitivos quanto aquelas outras expressões, tá? Então, existem dois teoremas aqui de De Morgan, tá? Os dois estão aqui na tela. E aí, são esse 16 e esse 17 aqui. E esses teoremas denotam o seguinte, observa, eles denotam que uma soma negada inteira, observa essa caracterização, isso é importantíssimo, uma soma negada, a soma inteira negada por fora, né, digamos, é igual ao produto desses dois termos da soma negados individualmente, tá? Negados individualmente, certo? Observa que isso daqui é diferente disso daqui, tá? Bom, e aí a outra expressão de De Morgan quer dizer que o produto de duas variáveis negado, o produto negado inteiro é igual à soma desses dois termos negados individualmente, tá? Inclusive, esses dois teoremas de De Morgan eles se correlacionam de alguma forma, tá? Para a gente observar se isso é válido ou não, não é tão difícil, tá? Isso não é uma prova, mas é pelo menos uma inferência de que essas igualdades são verdadeiras, tá? Mas eu vou instigar vocês a demonstrarem isso daqui, certo? Do ponto de vista algébrico, tá? Então, por exemplo, digamos que aqui eu tenha o x igual a zero e digamos que eu tenha o y igual a 1. Tá? Se eu colocar, por exemplo, na equação 16, o que eu vou ter se eu colocar na equação 16? Eu vou ter o seguinte, ó,
eu vou ter 0 mais 1 barrado, certo? Então, se eu resolver isso daqui, eu vou ter o quê? 0 mais 1 dá 1. Se eu barrar isso aqui, vai ter 0, certo? Agora, vamos colocar desse lado de cá. Se eu colocar desse lado de cá, eu vou ter o quê? Deixa eu traçar aqui uma separação entre as duas coisas. Eu vou ter 0 barrado mais 1 barrado, certo? Ou melhor, vezes 1 barrado. Olha o erro aqui, ó. 0 barrado vezes 1 barrado. Isso aqui, pessoal, dá o quê? Dá 1 vezes 0, que por sinal é 0. Então, observe, esse resultado e esse resultado aqui, ó, eles são iguais, tá? O que isso quer dizer a princípio aqui para a gente? Isso quer dizer que essa igualdade aqui ela é verdadeira, tá? Bom, ela é verdadeira para esse caso aqui, claro, tá? Isso não é uma prova, tá? A gente simplesmente está vendo que isso daqui faz sentido, tá? Bom, eu vou instigar vocês a fazerem a mesma coisa nessa outra expressão aqui de De Morgan e mais ainda procurar uma prova, né? Uma prova significa o quê? Significa uma forma de você mostrar que isso é válido para qualquer valor de x e y dentro de um domínio, tá? Bom, por enquanto, o que a gente precisa? Ter em mente essas duas importantíssimas expressões, tá? Para que a gente tenha aqui o principal objetivo de quê? O principal objetivo de simplificar expressões booleanas e aí a gente obter um circuito menor, mais otimizado e etc. Tá? Bom, então vamos à frente. Por exemplo, digamos que eu tenha aqui essa primeira linha e aí eu já vou aplicar um teorema de De Morgan aqui, ó, aonde e como, por que eu estou enxergando que aqui é possível aplicar um teorema de De Morgan? Olha, eu estou aplicando de maneira que essa soma aqui do AB com o C, o AB barrado com o C, esteja toda barrada. Tá? Então, isso aqui se parece com qual dessas expressões? Com a 16 ou com a 17? Parece com a 16. Tá? Então, eu estou considerando que esse termo aqui inteiro é o meu x e esse termo aqui é o meu y, certo? Então, como que isso aqui ficaria? Ficaria um produto do termo x barrado pelo termo y barrado. Tá? Bom, o termo x é esse daqui, que está aqui barrado, e o termo y é esse c aqui, que está aqui barrado. Bom, mas e aí? Cheguei em algum lugar? Bom, saí de uma soma, fui para um produto, mas aparentemente isso não simplificou tanto o meu resultado, né? Agora, eu posso aqui aplicar novamente De Morgan nesse termo aqui, ó. Bom, como que eu enxergo isso? Porque aqui, na verdade, eu estou utilizando essa linha 17, tá? Essa é a expressão da linha 17. Como que eu observo essa expressão aqui? Eu observo da seguinte forma. Aqui eu tenho um produto, é como se fosse aqui o x e esse b barrado, o y, tá? E ele está todo barrado. Então, aplicando apenas nesse termo aqui, aquela expressão de De Morgan, eu vou ter o que na frente, né? Do outro lado da igualdade? Eu vou ter uma soma dos termos barrados. Tá? Os termos vão ser A e B barrado. Tá? Então, mantendo o C aqui do lado de fora, eu tenho A barrado mais B barrado, barrado. Bom, aí começou a ficar interessante, né? Por quê? Porque as coisas começam a ficar um pouco mais simples. Tá? Bom, você tem aqui um barrado que tem uma propriedade de ser um valor comum. Né? Ou seja, então a gente tem aqui, na verdade, o A barrado vezes o B, que multiplica aqui por fora o C barrado. Tá? E aí eu posso, eventualmente, fazer a distribuição do C barrado para cá e, a princípio, a gente chega numa forma mais concisa
dessa expressão, tá? Ou de pelo menos visualização mais fácil, ou de pelo menos de aplicação das propriedades de De Morgan. Beleza? Bom, vamos lá, né? Então, observa, olha só, mais uma expressão aqui. Agora a gente já está usando mais expressões para fazer essas simplificações, tá? A gente vai utilizar teoremas de uma variável, teoremas de duas variáveis, né? Aquelas propriedades de distribuição, de associação, e a gente vai utilizar também teorema de De Morgan, tá? Então, observa que aqui eu tenho um produto que está totalmente negado, né? Totalmente barrado. Tá? Bom, aqui aparece aquela situação que eu havia comentado, que é a experiência na hora da simplificação das expressões. Tá? Você poderia pensar em fazer alguma outra coisa aqui nessa expressão? Talvez sim. Tá? Mas, a princípio, me parece que é uma boa solução aqui começar pelo teorema de De Morgan. Tá? Então, por exemplo, o que eu posso fazer aqui? Eu posso aplicar o teorema de De Morgan no sentido que eu tenho um produto desses dois termos e esse produto está todo barrado. Tá? Então, na verdade, eu vou utilizar o quê? A propriedade da linha 17, certo? Bom, então, eu vou ter aqui na frente uma soma desses dois termos aqui, certo? Barrados, tá? Então, justamente o que eu tenho aqui embaixo, olha, o A barrado mais C barrado, que era o primeiro termo do produto, mais o B mais o D barrado, tá? Bom, então aqui a gente já tem uma soma no lugar desse produto, tá? E agora, o que pode ser feito, né? Se você observar, a linha 17 do Teorema de De Morgan trata justamente desse tipo de construção aqui. Ó. Eu tenho agora, ao invés de um produto, como eu tinha anteriormente barrado, eu tenho agora uma soma barrada. Tá? Bom, na verdade, não uma, né? Eu tenho duas somas barradas. Né? Essa soma aqui e essa soma aqui. Tá? Aqui está repetido. Então, eu vou aplicar aqui a propriedade 16 e isso vai se transformar num produto, tá? Num produto de termos barrados, certo? Então, eu vou ter aqui um A barrado, vezes o C barrado, mais, porque esse mais continua, B barrado daqui, né? Opa, B, e vezes o D barrado daqui, tá? Bom, e aí, aparentemente, isso fica interessante. Né? Por que isso fica interessante? Porque eu tenho um A barrado, que se torna A, e eu tenho um D barrado, que se torna D. Tá? Então, aparentemente, essa expressão aqui ela tem uma forma mais concisa nessa última aqui de baixo. Certo? Observa que, sem esses teoremas de De Morgan, eu não iria conseguir aplicar aqui essas simplificações, porque eu não poderia fazer nenhuma distribuição de forma direta ou nenhuma associação aqui, não de forma pelo menos óbvia. Tá? Bom, esses teoremas eles podem ser estendidos para mais de uma variável, na verdade mais de duas variáveis. Né? A gente colocou ali duas variáveis, mas eles podem ser estendidos para 3, 4, mais variáveis, né? Então, por exemplo, digamos que eu tenha aqui uma soma de 3 variáveis e essa soma for barrada, eu posso substituir pelo produto dessas quantas variáveis foi, só que esse produto dessas variáveis também barradas, né? E aqui, se eu tiver o produto barrado, eu vou ter a soma dessas variáveis barradas também. Certo? Bom, tranquilo até aí, né? Agora, aqui aparecem implicações do ponto de vista de circuito. Tá? É claro que uma coisa representa a outra.
e as expressões algébricas, as expressões lógicas, elas representam circuitos, né? Mas então é possível que a gente faça uma analogia do ponto de vista de circuito da seguinte forma: olha, se a soma barrada é igual a um produto de termos barrados, portanto, essa porta lógica aqui, que é uma porta lógica NOR, ela tem a equivalência dessa estrutura lógica aqui, que são duas portas NOT entrando, cujo sinal está entrando na porta AND. Tá? Por quê? Porque aqui eu vou ter justamente o x barrado vezes o y barrado, e aqui eu vou ter o x mais o y barrado, certo? Essa representação aqui também pode ser feita dessa forma aqui. Beleza, pessoal? E aí, como é que estamos? Vocês estão aí comigo, me acompanhando? Me dá um sim aí, vai lá, faz favor. Bom, da mesma forma, né, se eu for agora observar o outro teorema, eu tenho essa implicação aqui, ó, essa equivalência. Tá? Porque você tem a operação de x vezes y barrado, que é dada por essa porta lógica aqui, que é uma porta NAND, certo? Sendo igual a uma soma de termos barrados. Portanto, eu tenho aqui uma porta NOT, outra porta NOT, e aqui eu tenho uma porta OR, certo? Representando essa expressão. E isso pode ser feito de maneira análoga a esse circuito aqui. Então, é uma implicação do ponto de vista de circuito a partir de uma propriedade algébrica no circuito lógico, né? No sistema lógico. Tá? Bom, vamos mais, né? Bom, aqui é análogo, né? Se eu tiver, por exemplo, uma negação aqui e um desses termos for negado anteriormente a esse produto, eu vou ter esse cara aqui fora sem a negação, né? Uma vez que quando eu passo isso para uma soma, essa soma vai com todos os termos negados. Como ele já é inicialmente negado, aqui ele vai aparecer sem a barra de negação. Bom, aí aparece um conteúdo extremamente importante que tem a ver com a universalidade das portas, justamente as portas NAND e as portas NOR. Tá? Então, eu havia comentado isso na última aula. O que significa a universalidade das portas NAND e das portas NOR? Significa o seguinte, significa que com portas NAND apenas, mais que uma, mas apenas o tipo NAND, e com portas NOR, apenas o tipo NOR, eu consigo obter uma equivalência a quaisquer uma das três portas estruturais, né, as portas fundamentais, que são a porta de inversão, a porta AND e a porta OR. Tá? Bom, observa aqui as estruturas. Então, se eu tomar aqui uma porta NAND inicialmente, todas as análises para a porta NAND, tá? Se eu tomar aqui uma porta NAND e fizer essa estrutura aqui, de maneira que eu tenha a mesma entrada ligada em duas entradas, né? A mesma variável ligada em duas entradas, de maneira que a entrada fique curto-circuitada, a saída eu vou ter um A vezes A barrado, tá? Que é igual a A barrado. Então, eu tenho entrada A, saída A barrado. Essa estrutura é de uma porta de inversão, né? Uma porta NOT, como essa daqui. Agora, observa essa estrutura aqui, olha, na linha intermediária, aqui na linha central. Olha só, hein? Qual foi o arranjo proposto? Agora, a minha ideia é implementar uma porta AND, tá? Bom, para implementar uma porta AND, nesse caso, eu estou fazendo com duas entradas, então A e B. Primeiro aqui, na NAND, eu simplesmente coloco A e B. Então, eu vou ter A vezes B barrado. Agora, se eu aplicar uma inversora aqui, eu vou tirar essa barra, o que vai me dar A vezes B, que é o resultado que eu quero.
Ou seja, eu fiz essa estrutura aqui aparecer aqui na frente, tá? Com isso, eu tenho um A vezes um B. Portanto, tudo isso significa que eu tenho uma porta AND, certo? Bom, e para finalizar, a porta OR, né? Como que eu faço aqui uma porta OR, tá? Bom, qual foi a ideia? A ideia foi a seguinte: eu fiz uma negação aqui dessas duas variáveis, tanto A como B, né, a partir desse módulo aqui, e aí eu coloquei numa porta NAND posterior. Então aqui eu vou ter A barrado, aqui B barrado. Quando eu trouxer isso para cá, eu vou ter A barrado vezes B barrado, tudo isso barrado, né? E aí, segundo o teorema de De Morgan, eu vou ter a soma desses dois termos aqui barrados. Mas eles já estão barrados, portanto, vai ser a soma comum, A vezes B. Muito bem. Então, aí a gente fez a estrutura da universalidade das portas NAND para a criação de portas de inversão AND e OR, certo? E eu posso fazer de maneira análoga para as portas NOR, tá? Para as portas NOR. A universalidade é de portas NAND e portas NOR. Tá? A ideia é bem parecida. Então, observa, olha, se eu fizer essa estrutura aqui, eu vou ter uma negação, tá, da entrada. Por quê? Vai ser A mais A barrado, que é igual a A barrado. Essa estrutura aqui, eu vou ter agora uma soma, certo? Observa que aqui é uma diferença em relação ao anterior. Por quê? Porque se eu faço um A mais B barrado e depois aplico a porta NOT, eu vou ter um A mais B, certo? E aqui, de maneira análoga também à porta NAND, eu tenho um produto nessa estrutura inteira de A vezes B. Tá? Tenho um produto na estrutura inteira de A vezes B. Bom, não é difícil também da gente observar, né? Tem duas portas NOT, certo? Então aqui entra A, sai A barrado, entra B, sai B barrado. E aqui na frente foi aplicada uma operação de NOR, né? Pela operação de NOR, eu vou ter A barrado mais B barrado barrado. Pelo teorema de De Morgan, isso é um produto de A vezes B. Certo? Bom, aí vem um exemplo de ilustração e também de aplicação dessa universalidade de portas. Tá? Imagine que você tem aqui uma situação lógica real, que pode ser, por exemplo, industrial. Tá? Imagina que há aqui 4 situações numa planta industrial, num chão de fábrica, e essas situações envolvam a velocidade de uma esteira de transporte. Tá? Digamos que haja aqui o fato de um recipiente no final dessa esteira estar cheio. Digamos que haja uma tensão na esteira muito alta. E digamos que haja um comando manual aqui de algum dispositivo desabilitado. Tá? São especificações práticas, tá? Poderiam ser outras especificações. O que eu quero aqui é que a gente estabeleça uma lógica para essas 4 coisas. Tá? Poderiam ser 4 sensores, por exemplo, um sensor de temperatura, um sensor de pressão, um sensor de nível, um sensor de vazão. Tá? Então, a lógica é a seguinte: eu coloquei aqui nomes, né, para cada uma dessas situações. Então, nesse caso, a velocidade, quando for alta aqui, eu coloquei A, o recipiente eu coloquei B, a tensão na esteira eu coloquei C e o comando aqui eu coloquei D. Tá? A lógica é a seguinte: eu quero que algo seja acionado, por exemplo, um alarme ou algum circuito de controle, enfim, quando essa lógica aqui acontecer. Qual é essa lógica? É uma lógica OU de 2 lógicas E. Né? Eu tenho aqui, olha, você vai acionar aqui esse meu sistema, por exemplo, de alarme, quando essas 2 coisas acontecerem juntas, está escrito aqui nesse termo,
ou essas duas coisas acontecerem juntas, tá? Aqui nesse termo. Tá? Então, como que eu verbalizo essa expressão? Justamente assim. Ou como que eu transformo em expressão algébrica booleana uma especificação prática, né, verbalizada. Olha, eu quero que algo seja acionado quando a velocidade da esteira for alta e o recipiente estiver localizado no final dela estiver cheio, ou a tensão na esteira for muito alta e o comando manual estiver desabilitado. Então, dessa forma, a expressão lógica correspondente a essa especificação é essa daqui. Bom, e aí a pergunta que aparece é a seguinte: digamos que eu tivesse uma forma de resolver isso muito pontualmente, utilizando o circuito integrado do tipo 7.4. Tá? Então, eu estou usando aqui uma forma extremamente simples e pontual de resolver esse problema. Tá? Aquelas questões anteriores que eu havia comentado, não há, por exemplo, aqui nenhum tipo de ideia de expansão desse sistema. Né? Estou querendo dizer o seguinte, que eu poderia resolver isso através de um microcontrolador que eu programasse e ele fizesse mais algumas operações. Tá? Agora, digamos que eu queira uma coisa muito pontual. Tá? Então, eu posso resolver através de circuito integrado, certo? Bom, e aqui eu tenho três tipos de circuito integrado, tá? Todos eles têm portas lógicas, e aqui eu tenho um 7432, que são portas OU, tá? Um 7400, que são portas NAND, e um 7408, que são portas AND, tá? E aí, como que eu conseguiria resolver essa expressão, né? Como que eu conseguiria colocar isso aqui em prática a partir desses circuitos integrados? Tá? Bom, uma expressão desse tipo aqui vem logo à nossa mente a seguinte situação: olha, eu posso usar uma porta OU para fazer essa operação aqui, e eu posso usar, por exemplo, duas portas AND para fazer essas duas operações de produto aqui. Tá? Bom, e isso naturalmente está correto, isso não está errado, certo? Então, nesse caso, eu teria aqui, por exemplo, olha, utilizando o pino 1 e 2 do 7408, com a saída aqui no 3, utilizando o pino 4 e 5 do 7408, com a saída aqui no 6, eu faria as duas operações de e aí, utilizando os pinos 1 e 2 com a saída 3 no 7432, eu faria a operação de OU. E funcionaria, e está tudo certo. Agora, digamos que, por alguma razão, a especificação do projeto pedisse para que eu utilizasse portas NAND, ou mais ainda, digamos que a gente tivesse uma restrição acerca da utilização desse circuito integrado aqui e desse circuito integrado aqui. Tá? Digamos que, por algum motivo, a compra do circuito integrado tenha sido feita a partir do 7400. Né? Afinal de contas, ele é um tipo de porta que é universal, né? Ele é formado por portas que são universais. Então, por alguma especificação de projeto, pediu-se aqui ao projetista para que utilizasse 7400. Tá? E aí, é possível fazer? Bom, possível a gente já imagina e já sabe o que é, uma vez que com portas NAND eu consigo fazer todas as outras portas, inclusive AND e OR. Tá? Bom, e aí? Como que seria isso? Tá? Olha, uma possibilidade seria essa daqui. Né? Eu preciso fazer aqui apenas com portas NAND, e aí eu vou ter aqui, olha, duas portas AND, um produto, outro produto, e depois aqui uma porta OR. Tá? Então, dessa forma aqui, eu utilizei apenas 7400. Tá? Bom, para a gente relembrar se isso aqui de fato é uma porta AND, a gente pode voltar lá na universalidade de portas e a gente vai ver com o NAND que de fato essa estrutura aqui é uma porta AND.
tá? E essa estrutura aqui é uma porta OR, né? É uma porta OR, que é justamente a porta que tem aqui na frente, tá? Bom, agora aqui a gente tem algumas situações para se pensar. Uma delas é a seguinte: o projeto foi feito com 7400, mas naturalmente a partir desse circuito integrado aqui não foi possível fazer, ou melhor, a partir apenas desse, né? Porque aqui eu utilizei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 portas NAND, tá? E aqui nesse circuito integrado eu tenho apenas 4. Então, a questão que surge aqui é a seguinte: é possível, será, otimizar mais ainda ou simplificar mais ainda esse projeto? Né? Olha bem, mesmo que a gente esteja falando da utilização de circuito integrado, que não é mais tão comum nos dias de hoje, isso pode ser visto da seguinte forma: olha, eu não estou utilizando o circuito integrado, mas eu estou querendo que você faça uma programação em HDL, tá? Em VHDL, alguma linguagem de descrição de hardware, mas eu quero que você utilize portas NAND. Tá? Então, essa especificação de projeto ela pode se propagar para uma programação de alguma placa de desenvolvimento e tal. Tá? Ela não pode ficar restrita só à utilização de circuito integrado. Então, isso é uma especificação comum. Tá? Então, aqui o que surge é o seguinte: olha, realmente você trouxe uma certa flexibilidade aqui para o seu projeto, mesmo que ele seja pequeno, mesmo que seja só um exemplo, porque você não utilizou mais 2 tipos de circuito integrado, você utilizou só um tipo de circuito integrado, tá? Mesmo que você tenha utilizado 7 portas lógicas. Tá? Então, a questão que surge é: será que é possível fazer isso daqui com menos portas lógicas? Tá? E a resposta é sim. Tá? Então, vamos observar aqui o próximo slide, lembrando o seguinte: o nosso objetivo aqui, pessoal, é fazer, deixa eu trazer esse X um pouco para baixo, é fazer a seguinte lógica, tá? É um A vezes B mais um C vezes D, tá? Então eu quero que isso daqui, olha, seja implementado. Bom, então observa a próxima implementação aqui, para ver se ela não consegue resolver um pouco esse nosso problema. Tá? Olha, esse circuito aqui, eu estou usando só 3 portas lógicas, só 3 portas NAND. Tá? Será que ele resolve o meu problema? A gente tem que enxergar isso aqui. Né? Bom, se ele resolveu, eu tenho um projeto aqui muito mais interessante do que o projeto anterior. Tá? Agora esquece o fato do circuito integrado. Imagina que eu esteja programando de fato esse sistema. Né? Independente se eu não estou utilizando circuito integrado, a utilização de uma quantidade menor de portas lógicas, aqui a gente já viu por várias razões, é muito interessante. Tá? Então existe aqui um processo de otimização, tá? Do espaço que se utiliza, da energia que se gasta, do aquecimento dessa placa, enfim, uma série de coisas, do atraso na propagação desses sinais e por aí vai. Tá? Bom, mas aí a gente precisa saber o seguinte: será que isso resolveu o nosso problema? Como é que eu sei se isso resolveu o nosso problema? Bom, uma das formas aqui é a gente observar se esse resultado aqui é de fato um x igual a um A vezes B mais um C vezes D. Tá? E aí a gente pode escrever aqui de maneira intermediária. Né? Vê bem, isso aqui é uma porta NAND. Né? Então eu tenho aqui qual expressão? Eu vou ter aqui A vezes B, certo? Isso aqui vai estar barrado. Aqui eu vou ter C vezes D, isso aqui vai estar barrado. E aqui na frente, aparentemente, eu vou ter esses termos barrados no produto. Né? Então vai ser A vezes B barrado vezes C vezes D barrado. E aí, se eu for até a minha propriedade de De Morgan,
eu vou observar que isso daqui pode se transformar em quem? Pode se transformar numa soma, tá? Eu vou colocar aqui o De Morgan, e aí eu vou observar que essa expressão aí é exatamente igual a essa daqui. Eu vou ter um A vezes o B barrado, mais um C vezes um D barrado, que é justamente o que eu estou procurando. Tá? Então, observa que eu consegui aqui otimizar de maneira bem interessante esse projeto, certo? Eu consigo o mesmo resultado utilizando esse circuito aqui, que é extremamente menor, do ponto de vista que ele utiliza só um tipo de circuito integrado, né, e utiliza três portas lógicas universais. Tá? Bom, esse circuito aqui também não é grande, tá? Mas ele utiliza mais de uma porta lógica. E aqui a gente consegue ilustrar também a universalidade das portas. Tá? Eu poderia fazer isso daqui com portas NOR no lugar de portas NAND? Sim, eu poderia, e eu vou instigar vocês a resolverem isso daqui com portas NOR no lugar de portas NAND. Tá? Beleza, gente? Bom, vamos lá, né? Com isso, a gente caminha para uma nova etapa do nosso curso que está relacionado com o projeto de circuitos lógicos, nesse caso aqui, combinacionais. Tá? Eu já comentei na última aula que é uma separação bem clara em eletrônica digital acerca de circuitos combinacionais e circuitos sequenciais. Tá? Os circuitos sequenciais, eles têm memória, eles dependem do passado para a saída atual, tá? Ou dependem do presente para a saída futura. Tá? Os circuitos combinacionais não, eles só dependem do presente para a saída presente. Tá? Ou seja, você não tem uma sequência de situações, você tem ali entradas, essas entradas têm uma configuração, e essa configuração gera uma saída, tá? E assim acabou, certo? Então, o exemplo clássico aí, cotidiano de um circuito sequencial, por exemplo, é a máquina de lavar, porque você tem ali um enxágue, você tem ali a parte que bate a roupa, você tem ali a parte que seca, etc. Então, uma coisa depende da outra, e elas têm uma ordem, quando uma termina, a outra começa, etc. Tá? Agora, por exemplo, um circuito combinacional pode ser uma especificação de sensores. Tá? Eu tenho ali uma configuração de sensores, de acordo com aquela configuração eu vou ter uma saída, tá? Seja a saída de um atuador luminoso, seja a saída de um atuador, por exemplo, para abrir e fechar uma válvula, ou para mover um motor, para mover uma ponte rolante, uma esteira, enfim. De acordo com aquela configuração atual, independente das configurações anteriores, você tem uma saída. Tá? Se assim for o projeto, você tem um circuito combinacional, depende da combinação apenas atual das suas variáveis, certo? Bom, e aí na parte de projeto de circuito lógico, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que verbalizar uma especificação de projeto. Tá? O que é verbalizar uma especificação de projeto? É a gente dizer, olha, eu quero que alguma coisa aconteça de acordo com alguma situação, tá? Na grandíssima maioria das vezes, alguma situação prática, tá? E aí eu vou descrever
uma expressão lógica booleana, eu vou descrever eventualmente uma tabela verdade, eu vou descrever um circuito lógico que o realize, tá? E aí, do ponto de vista de aplicação, eu posso, por exemplo, implementar esse circuito lógico das formas que a gente tem combinado, que a gente tem comentado, né? Através de programação, através de circuitos integrados, etc. Tá? Bom, então olha só uma situação aqui extremamente simples e inicial para a gente começar, que é o seguinte: olha, eu quero um circuito lógico que produza uma saída em nível 1, né? Uma saída lógica 1, uma saída alta, quando eu tenho duas entradas, de maneira que a entrada A seja 0 e a entrada B seja 1. Nesse caso, eu vou ter um nível lógico 1 na saída. Então, a primeira coisa que se pensa é numa tabela verdade. Tá? Ela vai correlacionar todas as possibilidades de entrada e de saída. Todas. Tá? Então, como aqui eu tenho duas, eu vou ter 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. É extremamente salutar colocar essas possibilidades aqui na ordem crescente. Tá? E aí a única possibilidade aqui que a saída da 1 é nesse caso aqui. Bom, e aí? Como que eu monto um circuito lógico, circuito digital, para que essa situação aqui seja aplicada, para que essa situação aqui seja implementada? Tá? Bom, eu tenho que obter uma expressão algébrica e a partir da expressão algébrica eu vou construir o meu circuito. Tá? Então, por exemplo, a expressão algébrica aqui nesse caso é x igual a a barrado vezes b. Por que a barrado vezes b, pessoal? Porque esse caso é x igual a 1, quando o A vale 0 e o B vale 1. Então, esse 0 aqui, ele acaba trazendo esse barrado para cá. E esse 1, ele acaba fazendo com que não haja o barrado aqui no B. Tá? A gente vai falar da especificação desses termos. Tá? Bom, então, vamos lá. Existem aqui alguns exemplos, tá? Mas eu quero primeiro que a gente veja a seguinte especificação. Eu quero que a gente siga esses 5 passos aqui, quero que a gente tente entendê-los e eu quero que a partir daí a gente volte em algum circuito lógico para ver qual é a especificação do circuito lógico e se de fato ele está realizando o que a gente propôs. Tá? Bom, e aí, como é que vocês estão? Tudo certo aí? Me dá um ok aí, tudo bem? Tem alguém dormindo aí? Claro que não, né? Bom, pessoal, então, vamos lá. Para a gente fazer um projeto de circuito lógico combinacional, a gente vai seguir esses 5 passos. Tá? Então, observa aqui o primeiro, a interpretação do problema e construção da tabela verdade para descrição do funcionamento. Então, isso é primordial, é a primeira coisa que se faz, é interpretar o problema, né? Entender, olha, digamos que eu tenha lá aquelas 5 ou 6 situações. Essas 5 ou 6 situações, infere-se que elas estejam sensoriadas, tá? E que quando elas acontecerem, eu vou ter lá um sensor digital, já que esse sistema é digital, ou pelo menos de um sistema que foi digitalizado, de forma que quando aquilo acontece, o nível lógico seja, por exemplo, 1. Tá? Então, um sensor ultrapassa um limiar. Então, você precisa entender que ali é uma variável de um algarismo, uma variável, que eu tenho, olha, quando ele não ultrapassa essa variável, o nível lógico é 0. Quando ele ultrapassa, o nível lógico é 1.
tá? Digamos que seja algo que não ultrapasse uma variável, mas digamos que você tenha situações, tá? Quando aquela situação acontecer, você vai ter o nível lógico 1, tá? Que é bem análogo, na verdade. Bom, aí você vai ter que construir uma tabela verdade. Essa tabela verdade, ela tem todas as entradas e todas as saídas do seu sistema, tá? Pode haver mais de uma entrada e mais de uma saída, com certeza. Tá? Se tiver vários sensores, várias situações, tem várias entradas, assim como no nosso exemplo. E se eu tiver mais de um atuador, mais de uma ação, eu vou ter mais de uma saída. Tá? Bom, então, eu preciso construir essa tabela verdade com essas variáveis. A entrada ela é construída de maneira que todas as possibilidades sejam analisadas. Tá? Então, se você tem ali, por exemplo, 2 variáveis de entrada, você vai ter 4 possibilidades. Se você tem 3, você vai ter 8. Se você tem 4 variáveis de entrada, você vai ter 16, 5, 32. Então, os sistemas maiores eles vão ficando grandes. Tá? Então, realmente é um pouco complicado de você propor um sistema desse sem um software, né? Sem algum simulador ou sem alguma linguagem de programação. A não ser que sejam sistemas pequenos, sistemas de 2, 3, 4 variáveis. Tá? Agora, a saída ela vai ser preenchida a partir da especificação do problema. Tá? A saída ela é preenchida a partir da especificação do problema. Tá? A gente vai fazer isso junto. Bom, aí o próximo termo vem aqui o seguinte, olha, escreva um termo, próximo ponto, escreva um termo de produto para cada caso em que a saída seja 1. Tá? A gente vai fazer essa situação. Isso aqui chama-se soma de produtos. Tá? Existem outras formas de representar um projeto de circuito digital, mas essa pode ser a mais comum. Tá? E aí, essa soma de produtos é justamente a soma daqueles vários termos de produtos em que a saída é 1. Tá? No exemplo, isso vai ficar claro. E aí, olha só o que aparece, toda a nossa teoria de álgebra booleana acerca da simplificação dessa expressão, tá? E depois a implementação do circuito, né, na expressão simplificada. Essa implementação, claro, ela pode ser através de software, com linguagem de descrição de hardware, pode ser através de circuito integrado, etc. Tá? Bom, então, olha só aqui um exemplo desses passos que a gente comentou. Tá? Observa, eu quero aqui um circuito lógico. Tá? Por enquanto, a aplicação não é tão direta, mas ele está lidando aqui com sinais internos, por exemplo, de algum processo digital. Tá? Então, eu tenho aqui um circuito lógico que tem 3 entradas, e a saída ela vai para 1 somente quando a maioria das entradas for 1 ou for alto. Tá? Então, veja bem, essa aqui é a nossa tabela verdade. Tá? A interpretação você tem que entender isso daqui. Bom, tem 3 entradas. Essas 3 entradas, ora, elas assumem o valor lógico 0. Ora, elas assumem o valor lógico 1. Tá? Como são 3 entradas, eu tenho aqui 8 possibilidades. Tá? Eu tenho que analisar uma saída apenas, porque vai ter apenas a saída. Tá? E eu tenho que analisar essa saída para todas essas 8 possibilidades de entrada. Tá? Em quase todos os projetos de sistemas digitais isso tem que acontecer. Bom, e aí o que eu faço? Eu vou aqui escrever as possibilidades. Então, vamos primeiro não analisar essa saída. Esquece isso aqui um pouco. Vamos analisar aqui as entradas. Tá? Bom, A, B e C. E aqui as possibilidades em ordem crescente. 000, 000, né? 001, 010, 011, 100, 101, 110 e 111. Qual é a especificação de projeto para que eu preencha a minha saída
qual é a especificação do projeto para que eu preencha a minha saída. Eu quero que a saída seja 1 quando a maioria das entradas for 1, ou seja, das 3, quando 2 for 1, vai ter 1 na saída. Tá? Isso não vai acontecer aqui, não vai acontecer aqui, não vai acontecer aqui, mas vai acontecer aqui, porque B e C são 1. Aqui não, aqui sim e aqui sim, certo? Então, fizemos a tabela verdade, né? Concentremos-nos aqui na tabela. Agora eu tenho que chegar até o próximo passo, tá? Que é escrever os produtos nas situações para as quais a saída dá 1. Tá? Aí você me pergunta, mas produtos de que forma? Observa, olha, 0, 1, 1. Aqui dá 1? Sim, então aqui vai entrar um produto. E como que esse produto é escrito? A barrado, B e C. Por que A barrado? Porque aqui no A eu tenho 0, porque o B e o C não são barrados, porque no B e no C eu tenho 1. Tá? Seguindo a lógica, aqui o B tem que entrar barrado, aqui o C tem que entrar barrado e aqui ninguém tem que entrar barrado. Por quê? 1, 0, 1, olha o B. 1, 1, 0, olha o C. 1, 1, 1, ninguém está barrado. Bom, e agora o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o passo 3, que é fazer a soma desses produtos. Por que é a soma? Porque a ideia aqui é a seguinte, olha, a saída dá 1 quando isso acontecer, ou seja, esse isso quer dizer um E entre essas situações, ou isso acontecer, ou isso acontecer, ou isso acontecer. Do ponto de vista lógico, eu tenho essa expressão aqui em álgebra booleana. Tá? E aí? Cheguei no final? Bom, eu já tenho aqui uma descrição do circuito lógico, né? Olha, já tenho a descrição, já tenho o projeto, né? Agora, se eu implementar isso daqui, pode ser que eu implemente um circuito não totalmente otimizado, tá? E aí eu preciso recorrer a alguma técnica de simplificação dessa expressão, tá? Bom, aqui a gente tem que olhar para a expressão e a gente tem que ver se é possível fazer alguma simplificação, tá? Então eu posso pensar aqui em colocar algo em evidência e aí tentar fazer, por exemplo, alguma identidade daquela, tá? Agora, nesse caso aqui, foi feita uma situação extremamente interessante e que eu quero mostrar para vocês, que é a seguinte. Essa expressão ela pode ser simplificada de maneira muito fácil através de um pulo do gato aqui, né? Como diria um colega, o jump of the cat. Por quê? Olha o que foi feito aqui. Quando você tem uma soma, né, uma lógica ou de um termo, se você somar aqui o mesmo termo, né, por exemplo, esse A, B e C, isso aqui não muda em nada a lógica, né, a saída dessa expressão. Apesar de não mudar em nada, vai abrir para a gente aqui uma possibilidade de colocação em evidência bem interessante. Então, o que foi feito? Foi somado aqui um termo ABC. Observe que aqui eu tenho esse ABC e esse ABC. Os outros todos eles se mantiveram, tá? Assim, na verdade foram somados dois, né? Foram somados 2 ABCs aqui. Então eu tenho um ABC aqui eu tenho 1, 2 e 3, tá? Os outros 3 se mantiveram os mesmos. Por quê? Bom, a gente já sabe que, olha, se eu somar aqui termos iguais, a lógica não muda em nada, né? X mais X é igual a X aqui na álgebra booleana. Só que olha que interessante, se eu somar um ABC perto desse cara aqui, eu vou poder colocar em evidência o BC e eu vou ter aqui A barrado mais A. E A barrado mais A é interessante. Se eu analisar esses dois termos, eu posso colocar em evidência o AC. E eu vou ter o B barrado mais B. E o B barrado mais B é extremamente interessante. E se eu colocar o ABC aqui próximo desse, eu vou colocar em evidência o AB
e aqui eu tenho C barrado mais C, que é igualmente interessante. Isso aqui, isso aqui, isso aqui dá 1. Portanto, o sistema é rapidamente simplificado para BC mais AC mais AB, tá? Que são as possibilidades aqui entre as 3 variáveis. Tá? Então, esse daqui seria o sistema simplificado e otimizado. Certo? Interessante, né? Essa forma de simplificação algébrica aqui é extremamente interessante. Tá? Bom, existem softwares, tá, que fazem essa simplificação. Tá? Então, é claro, a gente está entrando no mundo da engenharia, a gente tem que saber o que está acontecendo, né? Mas é claro que a utilização de ferramenta é essencial. E a gente vai entrar nesse mérito mais à frente do curso. Certo? E aí a gente faz a implementação aqui do ponto de vista de circuito lógico, 3 portas ES, né? 3 portas AND e uma porta OR, uma porta OR. Tá? Bom, então, para a gente terminar aqui a aula, eu queria que a gente desse aqui uma lida nesse exercício e eu queria que vocês tentassem fazer para a próxima aula. Tá? A gente tem aqui 2 exercícios. Tá? Depois eu vou falar de outras portas lógicas. Então, eu queria que vocês tentassem fazer, por exemplo, esse exercício 2 aqui, esse exercício desse slide aqui, que é o exercício da bomba d'água. Tá? Então, observa, ó, ele pede para elaborar um circuito lógico que permita controlar uma bomba para encher uma caixa d'água no alto de um edifício a partir de uma outra, né, como um reservatório, que é um circuito comum. Né? Esse reservatório foi colocado no térreo. Né? Então, imagine, do ponto de vista prático, você tenha feito lá uma placa de controle, né, digital para isso. Tá? Então, ó, o circuito, através da informação de eletrodos, né, que são, na verdade, sensores de nível aqui, tanto na caixa 1 como na caixa 2, eles vão fazer com que a bomba atue, né, e uma eletroválvula seja ligada. Então, observa, eu não vou fazer todo o projeto porque eu quero que vocês pensem um pouco a respeito e tenham alguma dúvida. Tá? Mas algumas coisas aqui a gente já pode inferir. Por exemplo, as entradas aqui desse sistema vão ser os sensores, tá? Esses que ele chamou de eletrodos aqui. Tá? Então, o sensor... Aqui nesse reservatório de baixo, você tem um sensor de baixo nível, um sensor de alto nível. Tá? E aqui de cima você tem um sensor de alto nível. Então você pode, por exemplo, pensar na sua lógica de maneira que, olha, quando esse sensor for atingido pelo nível da água, ele dá nível lógico 1. Enquanto ele não for atingido, ele dá nível lógico 0. Tá? E aí você vai construindo o seu raciocínio. Isso faz parte da implementação, do entendimento do processo, certo? Bom, isso tem algumas consequências. Né? Se você seguir nessa linha de raciocínio, por exemplo, você nunca vai ter esse nível lógico 1 aqui sem que esse daqui já tenha, uma vez que o nível, quando sobe aqui, já passou por esse ponto. Tá? Mas, enfim, é uma consequência prática. Isso não quer dizer que você não tem que cobrir todas as possibilidades de entrada. Você tem sim. Tá? E aqui nesse caso, você tem o circuito, né? Então o que você vai embarcar, o seu projeto vai entrar aqui, tá? Que é no cérebro do sistema. Agora, ele tem 2 saídas, né? Ele tem a saída dessa bomba que tira a água daqui e leva lá para cima, e ele tem a saída dessa válvula que deixa aqui a água vir para essa caixa, tá? Quando que cada coisa dessa tem que acontecer? Bom, você tem que seguir alguma lógica factível, né? Alguma lógica prática. Né? Por exemplo, se você tem essa caixa aqui de cima cheia, essa bomba não pode mais bombear. Tá? Se você tem essa caixa aqui de baixo vazia, essa água tem que entrar aqui, certo? Pode ser que existam situações de projeto. O que isso quer dizer? Olha, no meu projeto, nesse caso, eu preferi não fazer nada. Ou no meu projeto, nesse caso, eu preferi fazer isso, fazer aquilo. Tá? Desde que isso esteja escrito, pensado, fundamentado e que funcione do ponto de vista prático, claro. Tá?
quero que vocês pensem nesse exercício aqui, tá? Na próxima aula eu vou fazer alguns desses exercícios, existem outras aqui, ó, por exemplo, uma indústria possui 4 máquinas de alta potência, podendo ser ligadas no máximo 2 delas simultaneamente. Então, qual é o circuito lógico para efetuar esse controle, né? Com a seguinte prioridade, olha, A1 tem que estar ligado sobre A2, A2 ligado sobre A3, A3 ligado sobre A4. Cada máquina vai ter um botão para poder ligá-la. Quantas entradas, quantas saídas, qual é a lógica, qual é a expressão, qual é a simplificação e, por fim, qual é o circuito lógico. Tá? Essa é a ideia desses exercícios aqui. Fechado, pessoal? Tudo certo? Então, podemos parar por aqui por hoje, certo? E aí a gente vai continuar na semana que vem, beleza? Vou lembrar para vocês que na semana que vem, me parece que quinta e sexta são feriados, então a nossa aula vai ser apenas na quarta-feira. Fazemos da mesma forma, vou disponibilizar o link no Alva, tá? Eu tento mandar para alguém também o link. Vamos tentar chegar na hora da aula, tá? A gente não pode demorar muito, senão atrasa. Tá? Vamos começar a aula às 7, certo? E assim continuamos a nossa conversa. Fechado? Escrevam o nome quem está aí, por favor. E se não tivermos nenhuma dúvida, a gente continua na semana que vem. Beleza? É isso, pessoal. Tá certo? Então, obrigado pela presença. A gente conversa na próxima semana. Um bom fim de semana a todos vocês. Falou! Tchau, tchau.